Agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que faz um trabalho muito especial, já há muitos anos no movimento paralímpico, né, trabalhando com pessoas com deficiência. Agradeço também ao meu amigo Renato Luiz Peters, aí que nos concedeu esse contato, nos colocou em contato com a nossa convidada. Vamos conversar com a professora Edna Garcês, também conhecida como Tia Edna. Tia Edna, uma boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, o prazer é meu. Eu fiquei muito feliz de você falar agora que foi o Renato que passou meu contato, né? Porque hoje você também passou o contato de um amigo de vocês, né? Que faz esse programa também, Weber. E foi muito bom. Então, eu acho assim, é de grão em grãozinho que a gente vai chegando lá e vai divulgando realmente para as pessoas que ainda não conhecem. Exatamente, né? O movimento paralímpico trabalha meio juntos, assim, né? Nós do meio, mas Muito sempre lindo. fazendo esses contatos. Tia Edna, o que levou a senhora a ir para essa área de trabalhar com o paradesporto, especialmente esse trabalho tão bonito que a senhora faz na questão da natação? Eu acredito, eu tenho muita fé, sou católica, eu acredito muito, muito, que a gente veio para uma missão aqui na Terra. Não somos nós que escolhemos as coisas. Então as pessoas assim, fiz, eu quis, eu cheguei lá. Não, se não tem uma mãozinha, um direcionamento de Deus, nós não somos nada, nada. Eu acho que a vida vai preparando a gente e a gente vai seguindo aquele caminho determinado por Deus. Isso é a minha fé, meu modo de pensar, o meu modo de ser. Mas como eu cheguei lá? É assim, a vida vai preparando, né? Eu tinha meu pai ficou paraplégico e foi uma luta, uma transformação de vida dentro de casa, da família, a não aceitação do meu pai. Ele tinha acabado de pegar a aposentadoria 6 meses. E daí ele teve um infarto medular, que é raríssimo, raríssimo, e ele ficou na cadeira de rodas. Então ele não aceitava isso. E eu, como era muito apegado ao meu pai, eu comecei a acompanhá-lo. Então eu ficava no hospital, eu trazia, eu levava, eu ia. Até que, como ele era funcionário público, ele tinha direito ao tratamento na ACD. E eu comecei a acompanhá-lo nessas idas e vindas, né, de reabilitação, de médico. E aquilo foi crescendo muito, muito. Porque eu vivia isso no dia a dia com meu pai e via lá como que era. Aí eu comecei a me especializar, correr atrás, entrei nessa instituição em 1984 e daí fui para a área realmente do esporte paralímpico, que não existia, era muito. Eu sou do tempo da Bradecar, eu cheguei a ser diretora da Bradecar, que era o único órgão, entidade que atendia, né? Porque não existia o CPB ainda. Então, assim, há muitos anos atrás. Para você ter uma ideia, eu participei convocada pelo Brasil para participar da equipe, né, técnica na Paralimpíada de Seul em 1988. E aí eu fiquei. Só que voltando um pouquinho antes do meu trajeto de vida, no meu tempo de colégio, no meu tempo de ginásio, eu fazia parte de um grupo que iam para as creches, para a PAI da cidade, né, de várias cidades, e eu, assim, me interessei em participar desse grupo, e eu comecei a participar desse grupo, indo em creches, ficando com as crianças, ajudando a dar banho, aí, a PAI, eu ia, ajudava, fazia, mas isso eu tinha, sabe quantos anos? Meus 14 anos, meus 13 anos, até 15 anos, mais ou menos, eu fazia parte desse grupo. Então, assim, eu já tinha uma ponta, eu já tinha uma luz, eu já tinha uma determinação e essa bênção de Deus de trabalhar com pessoas que realmente a população não aceitava muito, porque antigamente era muito mais grave do que hoje. Sem dúvida, era muito mais grave,
tinha poucas oportunidades. Quando a senhora Sim, foi para a Paralimpíada em 88, a senhora já tinha formação em educação física. já era formada há uns 10 anos, mais ou menos. Fiquei em Seul como técnica de tênis de mesa, respondendo pela equipe do Brasil. Depois eu fui para Oita, na maratona de Oita, né, super importante. Eu fui depois das Paralimpíadas. Depois eu voltei de novo para Oita, nessa mesma maratona, acompanhando atletas do Brasil. E ali foi meu processo, participando de campeonatos mundiais, fui para Paralimpíadas na Grécia, fui para o Mundial Nova Zelândia, fui para os Estados Unidos e ali foi a minha vida. Atlanta também, a senhora esteve presente? De Atlanta, não. Não. E nessa de 88, a senhora falou do tênis de mesa, como que era ainda, quando, a senhora lembra mais ou menos assim, de quais eram os nomes do Brasil nessa época do tênis de mesa? Olha, de tênis de mesa, olha, de verdade, você me pegou agora muito bonito, de verdade. Eu lembro que a gente tinha ai meu Deus, eu tô tentando lembrar do nome, filho, não lembro. Eu lembro muito, eu vou contar um lance que me marcou na Paralimpíadas de Seul. O Luiz Cláudio Pereira, não sei se você chegou a conhecer, ele foi medalhista de ouro no atletismo. Quando nós chegamos em Los Angeles, todo mundo, fotógrafo em cima. Eu lembro muito, muito do Luiz Carlos, que foi a mostra do tênis de campo. Você acredita que você me chocou que eu não consigo lembrar do tênis de mesa? Eu lembro que a gente saía de madrugada do ginásio, mas eu vou lembrar. A senhora já pensou em fazer um livro, escrever um livro? Nossa, meu marido cobra tanto isso de mim, filho, mas tanto. A vida inteira ele cobrou. Porque assim, são coisas que a gente passou na vida. Ó, eu fiz todos os passaportes aqui na Paulista, que era a embaixada da Coreia. Eu fiquei o dia inteirinho dentro do consulado. E daí as pessoas que estavam lá, elas perguntavam assim, nossa, mas tanto passaporte, para onde vai? Ah, não vou para Seul, porque na Paralimpíada. Que isso? Acabou agora a Olimpíadas. Eu falei, não, mas eu não vou para Olimpíadas, nós vamos para Paralimpíadas. Aí assim, até que era jovem, não era velho, assim, para não saber. Aí ele falou assim, mas existe isso? Eu falei, sim, a Paralimpíadas é destinada para deficientes, com todas as deficiências, eles participam. Nossa, mas tem isso no Brasil? Eu nunca esqueço desse lance foi assim, marcante. Eu lembrei de que muito meu amigo, o Mário, mas eu não lembro o sobrenome dele, de Brasília. Ele era funcionário do Senai. Eu lembro todinho da história e não lembro o sobrenome dele. E da menina, ela é do Paraná. Eu vou lembrar ainda. Até o final eu lembro. Acho que ninguém nunca perguntou isso. Foi bom você falar que eu vou fazer minha memória voltar. Com todas as Paralimpíadas que a senhora acompanhou, como é que está a evolução do Brasil e o quanto o Brasil ainda pode evoluir no paradesporto? Meu Deus, que evolução em tudo! Evolução do uniforme, eu lembro tanto do nosso uniforme, as pessoas como que eram, a gente assim, nesses campeonatos, não, vou tirar um pouquinho da Paralimpíada, desses campeonatos aqui no Brasil, o quanto a gente sofria, Senhor, a gente dormia em escolas, a gente dormia nos colchões, assim, uma vez teve uma competição, a gente dormia nos tatames, sabe? Então, aí para chegar nisso, quando nós fomos para Seul, a gente já ficou na Vila Olímpica, foi assim muito lindo, foi tudo maravilhoso, a chegada de cada delegação, lindo, os atletas, mas sem tanta tecnologia como tem hoje. Sabe, hoje uma cadeira é muito, muito, muito diferente do que era. Aparelhos, as próteses, sabe? Muito, muito diferente, filho. Hoje nós temos uma tecnologia muito grande. E outra que a gente não tinha mídia, de maneira alguma. Fazia. Eu lembro que eu fui fazer um curso de classificação internacional no atletismo. Ninguém falava, porque eram só os bambambãs lá de cima que podiam fazer. E eu fiz o curso de classificação, recebi
diploma, tudo. Então, assim, a evolução foi acontecendo. Depois que abriu o CPB, daí eu acho que foi direcionado demais, demais. Foi quando, na Grécia, nós tivemos a primeira mídia das Paralimpíadas. Foi muito grande a mídia e todo mundo com condições, sabe, de uniforme, de alojamento, dos ônibus, das vans, sabe, das entrevistas. Nossa, muito. E temos que crescer? Temos, porque temos muitos valores ainda a ser descobertos dentro do esporte paralímpico. Existe uma modalidade, né, que hoje nós temos pessoas, personalidades importantes, como, por exemplo, no vôlei sentado, nós temos aí o professor Fernando Lages Guimarães, que é irmão do Zé Roberto, né, que está no vôlei sentado. Também já tivemos o Amaury, né, Amaury Ribeiro, que também foi muito importante. A senhora acha que essas pessoas estão impulsionando essas modalidades no paradesporto? Completamente, eles estão acreditando, eles estão enxergando valores, eles estão se dedicando. No nosso tempo, quando o João do Pulo, lembra que sofreu um acidente e teve que amputar a perna? Não sei se você lembra disso. Lembra? Então, essa fase, eu estava junto no Rio de Janeiro, numa reunião. Ele foi convidado para ir lá, ele foi convidado para fazer parte realmente da equipe do Brasil e ele não aceitou, ele rejeitou participar junto com os deficientes, só que ele estava tudo bem, estava super recente, mas ele não quis e ele nunca participou com a gente. Então, hoje em dia, não, os atletas paralímpicos são reconhecidos. Hoje estava muito lindo no CPB. A gente estava lá e daí o Henrique Caetano, esse que bateu o recorde das Américas no atletismo, ele é meu afilhado do meu marido. Ele estava lá, ele estava conversando comigo. Nisso chegou o Samuel. O Samuel começou comigo na natação e hoje está indo para Paris, né? Aí os dois estavam conversando, aí as pessoas vinham para tirar fotografia com eles. Eu achei lindo demais, lindo, apesar que a gente está lá naquele meio, mas eles já estão sendo reconhecidos como atletas mesmo, né? Eu acho bárbara essa evolução, mas nós temos que crescer bastante ainda, dando chance, sabe, divulgando, falando sobre o que o esporte transforma a vida das pessoas. Sim, normal em todas as modalidades, mas o que o esporte transforma a vida de PCD não tem igual. Pô, o PCD, a própria família não acredita. Agora, quando ele começa a encontrar um meio, a ser feliz, a se projetar, daí que as pessoas começam a acreditar, porque a própria família não acredita que ele é capaz. Então, esse é o nosso trabalho, fazer a descoberta de valores, incentivar os nossos futuros atletas. Então, em cima desse final que a senhora colocou, da família acreditar, hoje, falando PCD, né, pessoa com deficiência, não se passou a acreditar um pouco mais em relação a quando se falava portador de pessoa com deficiência? Foi a melhor mudança que aconteceu, meu Deus do céu. E outra, eu vou citar, quando fala, é deficiente. Não, e que só viam. E outra sigla horrível que falava, codinome, é assim, ele é paralítico. Que paralítico? Que, Senhor Deus? Sabe? Então, assim, esses nomes eu acho que eram pejorativos demais para todo mundo. Não dava. Hoje em dia a gente tem mais respeito, eu acho que a gente recebe mais respeito com a população, e mídia e tudo mais. Eram termos que, infelizmente, paralítico, aleijado, né? Aleijado doía demais. E todo mundo usava, né? Mesmo o significado da AACD também era meio complicado. Eu ia tocar nisso. Mas ainda bem que os tempos mudaram e houve alguém lá com uma luz maior e mudou. Porque era realmente feio. Meu pai pegou ainda essa sigla antiga. Só para situar o ouvinte, né, para quem não lembra, a ACD antigamente, depois passou para criança deficiente, mas era a Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Né? Defeituosa.
Verdade. dá uma outra questão. E o seu projeto pessoal, como que surgiu esse projeto que a senhora tem, né, das crianças que inclusive estão tentando ir aí para a próxima competição? Nessa instituição que nós acabamos de falar, eles não deixavam competir, eles não deixavam levar o nome. Mas só que para a gente se filiar, a gente precisava ter, como até hoje, você precisa ter um clube para você poder participar. E daí eu tinha grandes valores na minha mão, eu sabia que podia dar certo. E não tinha, ou ia para outro clube, então assim, descobria, fazia todo o trabalho e mandava embora para outro lugar, indicava ir embora. Até que um dia tomei coragem e nós fundamos, eu e meu marido, e mais 2 pessoas amigas que apoiaram, mas nós corremos atrás. O CIEDEF, que é um clube que chegou a ser um clube muito importante em questão de valores. Grandes descobertas passaram pelo CIEDEF. E ali eu comecei um trabalho de formiguinha. A primeira competição nossa foi em Curitiba. Um ônibus caindo aos pedaços, porque era o que a gente podia pagar. E nós fomos para a competição com camiseta representando o clube. E ali nós fomos. Quando chegou em 1999, a diretoria dessa instituição mudou e deixou a gente competir com os nossos pacientes, que daí se tornariam atletas, e nós começamos a competir com o nome da instituição. Então eu tive que sair do CDF. Agora eu me aposentei e eu voltei para o CDF novamente depois de muitos anos. Mas quando eu saí, graças a Deus, deixei alicerçado o clube, e esse clube foi um dos melhores clubes em questão nacional. E hoje vocês estão arrecadando? E o que acontece? Esse é outro sonho. Eu sonhava em fazer nado, naquela época, nado sincronizado. Hoje é nado artístico adaptado. Eu sonhava tanto com isso. E ninguém acreditava no meu projeto. Ninguém. E eu lutando para isso. Mas, porque tinha, assim, o nado sincronizado para o down. E isso a gente encontrava em todas as competições e tudo down, no nado sincronizado. Mas eu queria para deficiente físico. E daí eu comecei em 2014, eu comecei esse projeto de nado, era nado sincronizado adaptado. Aí tinha nado adaptado inclusivo e familiar. Daí, porque eu trabalhava com a família e o deficiente, coisa que eu vi um trabalho maravilhoso no Japão, que eles fazem até hoje. O que acontece? Eu estou indo para a França com um grupo de atletas do nado artístico adaptado, que está dentro do projeto, dentro do CIEDEF, e nós estamos indo. Mas é uma modalidade praticamente independente. Então, nós trabalhamos com eles, já fomos para vários lugares, eles têm várias medalhas, e agora nós vamos participar de um campeonato mundial entre a Olimpíadas e a Paralimpíadas, porque nós estamos fazendo todo o processo para essa modalidade entrar oficialmente no movimento paralímpico. Então, são vários países trabalhando para esse fim. E esse vai ser um campeonato mundial, onde a FINA vai estar lá, onde a AWD vai estar lá. Então, quem sabe se nós estamos com um passo bem pequenininho para a gente entrar com essa modalidade no movimento. Na matéria da Globo, né, a gente viu ali alguns jovens, né, adolescentes, aparecia ali, crianças. Vocês também têm adultos ali nessa modalidade? Temos adulto. Agora, voltando da França, eu começo com um projeto muito lindinho. São as crianças mesmo, de 8 anos, tem uma menininha de 6 anos que ela quer, porque eu começo a treinar e eles ficam assim, apaixonados, né? Eles começam a virar dentro da água. Então, eu já combinei com os pais e a gente começa com essa idade pequenininha, até a gente tem muitos adolescentes e tem adultos. Porque eu acho assim, quando
você tem a oportunidade de participar, de conhecer, de vivenciar, você toma um outro aspecto de vida, você sente motivação de ir para o treino, de voltar. Uns querem realmente para competir, são aqueles desafiadores que querem competir. Outros não, eles querem para um lazer, para uma autoestima, para uma parte de sociabilização de vida. Então, eu trabalho nesse fim. Na natação também, eu trabalho com todo tipo, com toda etapas de idade, para inclusão familiar, para valorização, para o aprendizado, para a chance de aprender uma modalidade esportiva, não visando só os bons, só aqueles que podem chegar ao pódio. Não, não. Hoje, pensando no ponto de vista do campeonato mundial, quais assim são os principais que a senhora colocaria? Principais atletas aqui Atletas. Então, nós estamos indo com 4 atletas. Primeiro é Milene Kossikis, Catarina Lima. A Milene está com 21 anos. A Catarina está com 23 anos, 24 anos a Catarina fez. A Helena tem 14 anos e o Lucas tem 15 anos, vai fazer 16 anos agora. E daí o que acontece? Antes não existia a presença masculina no nado sincronizado. Não sei se você lembra, há anos atrás. Aí quando eles abriram a possibilidade da presença masculina, nós começamos, que foi em 2016, que é o Samuel, que é da natação, que está indo para a França. Ele foi o primeiro menino a começar mesmo esse trabalho conosco, divulgando a presença masculina. Foi quando nós apresentamos um dueto misto. Agora o Lucas vai com a gente para a França. Também ele vai apresentar um solo, um dueto misto e o combo, e ele vai participar do trio também. Eu acho que é muito importante a presença masculina dentro do nado artístico. Quais as principais dificuldades que a senhora tem para, no caso da pessoa com deficiência física, dependendo da deficiência, mostrar o movimento para eles e de modo com que eles consigam fazer o movimento, mesmo enxergando, mas tem a dificuldade, né, de cada um no seu movimento? Ai, filho, foi a melhor, acho que pergunta que você fez, que bateu no modo de eu pensar. Todos são capazes. Quando nós íamos para o México, um atleta já era meu, começou comigo e já era meu. E ele não tem os 2 braços, tem só um coto do braço esquerdo, e ele não tem nada de membros inferiores. Ele estava com o skate dele na borda da piscina, e ele chegou e falou assim: tia, deixa eu pedir uma coisa para você. Eu falei, claro. Eu abaixei até o skate e falei assim, pode falar. Ele falou, eu queria tanto participar da equipe. Eu respirei bem fundo, de verdade, porque aquela situação, eu falei, pô, o nado sincronizado, ele vai precisar da mão para sustentação, no palmateio, ou ele precisa da perna para sustentação dele, para o corpo ficar fora da água, né? A cabeça ficar da... E o que eu vou fazer? Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, a gente tenta. Na próxima, amanhã você vem, eu entro na água com você e nós vamos tentar. Pelo menos você viu que você vai tentar. E é isso que a gente quer. Se conseguir, parabéns. Se não conseguiu, você tentou fazer parte da equipe. Você teve a oportunidade de fazer. Tudo bem. No outro dia ele aparece com o skatinho dele lá, rodando. Eu falei, Deus me ajuda. Eu entrei com ele na água e tentando. Mas isso foi muitas repetições. Muita. Até ele conseguir dar o giro, a cambalhota, que é a primordial. Tem que ter isso dentro do nado sincronizado. Senão você não vai para outras figuras. E nós treinamos, que você não pode imaginar. A equipe também ajudou bem e fomos. Com ele, eu coloquei uma menina convencional.
para fazer o trabalho junto, que é o nado artístico inclusivo, que você pode trabalhar realmente com uma pessoa convencional e a outra deficiente. Aí nós colocamos, tá bom, chegou o dia, fomos para o México. Quando chegou no México, esse menino entrou na água para fazer a apresentação junto com a outra menina que era o dueto misto. Você não pode imaginar, nem acho que uma mosca que passasse, a gente conseguia escutar. Foi aquele silêncio, silêncio, silêncio. Aí, o locutor, que estava sendo ao vivo, o locutor pegou o microfone e falou, gente, isso é superação, é demais, gente. E olha, o que o menino foi aplaudido, 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 aplaudido. As pessoas ficaram em pé e todo mundo aplaudindo, aplaudindo, e terminou a rotina. E eles receberam uma medalha de ouro. Olha, à noite teve o jantar, né, de encerramento, tudo, e tinha tapete vermelho. Quando nós chegamos, todo mundo em cima, sabe, para tirar fotografia, televisão em cima dele. Então, uma coisa que praticamente era impossível, porque ele não tem braço, não tem perna, ele só tem um corpo. E ele conseguiu fazer os movimentos adaptados dentro da limitação dele, dentro do potencial que ele apresentava, dentro da vontade que ele teve de ir e vencer e mostrar que ele era capaz. Então, essa daqui é a minha filosofia de vida. Não existe não. Por que eu vou te avaliar pela sua aparência? Não, vamos dar a chance, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos adaptar e vamos conseguir. E nunca desistir. E depois desse garoto, a senhora teve outras oportunidades, assim, ou experiências desafiadoras? Sim. Olha, nós tivemos, não no nado sincronizado ele começou na natação comigo, depois de ser ele completamente adaptado, nadando, tudo, ele veio para o nado sincronizado, que é o Samuel, que está indo para a França na natação, e substituiu o Daniel Dias. Ele é bom toda a vida. Ele também foi desafiador. Olha, mas ele perdeu os 2 braços, né? Ele não tem os 2 braços. Então, fazer todo o processo dele da autoestima, da confiança na natação e depois vir para todas as figuras dentro do nado artístico foi desafiador. Mas esse menino foi um sucesso também, foi aplaudido no Japão, assim, a plateia todinha em pé e gritando e batendo palma. Foi muito bonito. E nós temos a Milene, que está indo com a gente, que é uma mielo, mas do tórax para baixo ela não tem movimento nenhum. E nós conseguimos, foi essa que o Renato fez uma entrevista com ela, ela faz os movimentos das figuras segurando as 2 perninhas que não tem a sensibilidade, e ela faz os movimentos, as figuras necessárias para uma rotina. É desafiador tudo, filho, porque quando entra na água por controle respiratório, para a leveza do movimento, para o sorriso no rosto, é desafiador. Acho que para qualquer um, mas é lindo. E o adulto, eu quero muito e ainda vou conseguir, se Deus quiser, é colocar mãe e filho para fazer dueto. Esse é meu sonho. A senhora teve várias experiências no Japão, né? O Japão é um país muito disciplinado, maravilhoso, esse tipo de coisa. Quais foram os principais aprendizados que a senhora teve no Japão? Respeito por todos, mas respeito para qualquer pessoa limitada. Você pode imaginar que a gente entrava, a gente não avisava para ninguém, não. A gente chegava para pegar o metrô, pegar trem, e já tinha gente na plataforma, gente com elevador, para levar a gente, para conduzir as cadeiras de rodas para as crianças. A gente ficava assim, no começo a gente olhava impossível isso. Pegava trem para ir para outra cidade. Quando a gente chegava, entrava no trem, tudo bem. Quando chegava naquela cidade, já tinha uma pessoa com a luva branquinha, com um capacetinho dela lá, e esperando com uma plataforma para descer do trem,
para ir para o piso. Sabe, o respeito é algo inacreditável, inacreditável. E como a gente só estava olhando do nosso lado em questão das pessoas com limitações, né? Agora, se a gente olhar do outro lado, uma vez eu estava num evento muito grande, eu esqueci minha máquina. E aquela época era máquina ainda, né? E era minha máquina Kodak azul. E eu esqueci. Quando eu cheguei no hotel, eu fui tirar as coisas no quarto, eu desci igual doida, assim, falei, eu esqueci, eu perdi minha máquina, eu deixei no local, que não sei o que, eu preciso daquela máquina por causa do filme. Então, eles falaram para mim, calma, que a gente vai ligar para lá. Eu falei, mas claro que eu perdi, né? Mas eu queria o filme, eu não queria a máquina. Aí, então, fui pro meu quarto. Aí, no outro dia, dormi, no outro dia de manhã, ligaram para eu descer. Desci. Daí falaram assim, que cor que era a tua máquina? Eu falei, azul. E quantas poses você já tinha batido? Eu falei, não sei quanto. Eu tenho 2 filmes. Nesse daí, eu não lembro, mas já estava quase no final isso. Daí, mas que hora que foi? Eu falei, foi no término do evento, quando a gente estava entrando, eu tive que ir para pegar uma atleta minha, e eu deixei a máquina. Eu lembro o lugar que eu deixei a máquina, só que eu esqueci. Daí eu contei detalhe. A moça abaixou, pegou e falou, a máquina da senhora está aqui. Eu falei, eu não posso acreditar numa coisa, mas eu fiquei tão feliz, tão feliz. Então, assim, o respeito, a disciplina deles. Outra coisa que me chamava muito a atenção, que me chama até hoje, é assim, no farol, isso eu ficava encantada. No farol, o farol fala, né, em japonês, depois vai mudando as cores igualzinho o nosso. Mas eu olhava de um lado, olhava do outro, não tinha nem uma formiguinha passando, mas ninguém atravessava a avenida ou a rua. Olha que coisa fantástica. Isso é muito bonito. Eu acho que o respeito é a coisa mais digna que eles têm. E outra, que assim, a oportunidade que eles têm. Nós visitamos uma fábrica que é só para PCD, mas assim, é um conjunto que eles preparam as pessoas para o serviço. Então tem a Unrum, tem a Mitsubishi, tem várias linhas de montagem dentro, que tipo de um centro de reabilitação. Eu fiquei lá, muito bonito. Desde as pessoas que não têm cultura, tem uma parte de pomar assim, que o PCD vai e faz com que a máquina, eles colocam a cadeira, tudo adaptado, e ele trabalha realmente na lavoura. Essa é a preparação deles. Eles têm uma outra formação, né? Eles têm uma outra base, né? Mas é muito bom. Se você tiver um dia, oportunidade de ir, vá. É sensacional. Filosofia completamente diferente. Aqui no Brasil, com a questão do semáforo sonoro, né? Tem que tomar muito cuidado só em alguns locais tem, porque acho que o povo se respeitaria. Acho muito difícil. Muito difícil, eu também acho. Outra coisa que eu tenho 2 filhas que moram nos Estados Unidos. Eu acho também fantástico lá. Porque assim, você não joga um papel de bala quando você está numa estrada, quando você está na rua dirigindo. Não pode, porque a multa é muito grande, muito grande. Hoje nós já estamos com uma educação melhor, né? Mas quantos que a gente tá parado e as pessoas estão jogando as coisas fora do carro porque uma caixinha de suco que joga na rua, uma coisa de guaraná, uma latinha joga, a gente fala, meu Deus, a gente vai crescer ainda, se Deus quiser um dia, quem sabe? Infelizmente, nós estamos vivendo uma época mundial, né, de guerras, problema lá em Israel, na Rússia e na Ucrânia, né, com essas guerras todas. A senhora acredita que, assim como foi no tempo passado, nós teremos um crescente número de para-atletas que surgirão depois desses problemas? Toda guerra traz uma transformação, mas traz evolução, né? Todas. É terrível isso, mas com certeza, né? Porque uma atrás da outra. Os que não morrem
claro que vão ficar completamente amputado, na cadeira de rodas, um TCE por causa de bombas e tudo. Mas como que começou o esporte para o deficiente? Foi através do quê? Da Segunda Grande Guerra Mundial, onde Guttmann fez a transformação do esporte para o deficiente. E tudo começou ali com Guttmann. Então, teremos certeza. E outra que está aumentando tanto, né? Eu não sei se você é dessa época, mas que ninguém falava no autista. Sim. Eu falava muito pouco, muito pouco. Hoje em dia, um aumento inacreditável. Antigamente era o Asperger, né? Falava o Asperger, depois o autismo. Depois o autismo. Mas assim, não eram todos que incluía o autismo, né? Eles não tinham nem classificação, se era o A, se era o 1, se era o 4, eles não tinham. Só aqueles realmente que ficavam, tinham todo aquele sintoma, né? Toda aquela aparência, todos aqueles gestos, toda aquela movimentação, que daí eles confirmavam, é autista, né? Os outros não. Hoje nós temos quantas classificações dentro do autismo. Então as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo, mas sempre nós teremos, desde o começo do mundo isso, nós teremos aquelas pessoas que vêm ao mundo, eu acredito, para dar lição, para dar um ensinamento para aquelas pessoas convencionais que pensam que são os donos do mundo, que eles que decidem, que eles que fazem, e de repente vem uma transformação, né? No caso do autista, a senhora já teve oportunidade de trabalhar, assim, já teve algum atleta autista? Confesso que já vi poucos, mas assim, nenhum. Mas eu tenho, porque antes, naquela instituição que eu trabalhava, era só deficiente físico. Agora, eu trabalho com todas as deficiências, com todos os diagnósticos, mesmo aqueles que não têm, assim, grande futuro para se tornar um campeão, mas ele tem a oportunidade de entrar e conviver com outras pessoas, que as famílias comecem uma aceitação e uma projeção para o seu filho, não como antigamente que as famílias escondiam. Hoje em dia, 2024, a gente ainda pega lances assim, mas é isso que a gente precisa trabalhar. Eles são gente, eles têm o coração que bate e eles têm o poder de sorrir. E isso que é importante. Quanto vale um sorriso nosso? Quanto vale um sorriso para o outro? E para eles, que poucas pessoas nem olham, né? Nós tínhamos um paciente que falava assim, ó, quando eu entro num lugar, eu me sinto um ET, porque todo mundo olha, ou se não, todo mundo vira e não quer me ver. Nossa, isso daqui foi muitos anos desse paciente. Nem lembro o nome dele e veio agora à tona. E é verdade, né? Quantas famílias que não aceitam ainda hoje. E a gente tem casos e casos. Infelizmente, foi uma realidade muito difícil que ainda hoje tem, né? Embora a conscientização está mudando, né? Muitos grandes exemplos, porém ainda tem. E agora eu estou fazendo um trabalho com deficiente visual tão lindo. Eu já trabalhei com deficiente visual. Eu tive sorte na vida, filho. Eu passei em todas as deficiências. A visual, a síndrome de Down, que, nossa senhora, sempre me identifiquei. Deficiente, que hoje em dia é deficiente intelectual, né, que o termo, mas eu tive a oportunidade de passar com essas pessoas muito lindas que eu aprendi muito, muito. E hoje eu tenho 2 pessoas deficientes visuais comigo e que eu gosto demais. E eu tô aqui conversando com você e tentando ver se você me ajuda. Eu tô com 71 anos, né, você vai me ajudar porque tá muito mais recente tudo, a partir de lembranças. Mas nós tivemos, tipo de Honório, mas não é. Ele foi campeão brasileiro de judô. Antônio Tenório. Antônio Tenório, oh meu Deus, eu fiquei muito com ele nas viagens, às vezes eu precisava pegá-lo aqui em São Paulo porque a gente ia viajar, nunca mais soube dele, nunca mais eu vi, mas ele é do nosso tempo
de Seul ainda. Tereza Muito, Antônio muito. Tenório, um símbolo Não, um do símbolo, uma paradesporto pessoa nacional. bárbara. Uma história linda, linda, linda. Uma das competições, eu lembro que eu conversei muito, muito com ele, muitas horas eu conversei. Ele falou assim, eu tenho vontade de jogar tudo fora, porque só nessa época que eles lembram de mim. No resto eu tenho que ir para... Se eu quiser ter o que comer, eu vou para o Farol para vender bala. Eu sou daquela época ainda, quando o Tenório deu essa declaração, e me marcou bastante, bastante, porque tinha um potencial inacreditável e era uma pessoa boa, né? Uma pessoa gostosa da gente conviver. Tenório, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele algumas vezes aqui no Espaço da Inclusão, Ah, né? Eu sou da época também da galera de 90, né? Aquela turma que foi campeã mundial do futebol para cegos. Eu lembro deles quando eles foram dar palestra no Padre Chico, na escola que eu estudei. O Ivan de Oliveira Freitas, né? Jogou Misael, que hoje é presidente do CPB. Misael, aham. E chegar onde chegou, né? Que bárbaro, não Chegaram, é? chegaram. É muito legal, não Carlos é? Ferrari, que foi da AVAP, do SESEC também, o professor Carlos Ferrari também jogou bola há muitos anos, né? Grandes nomes, né? Grandes Nós já nomes. tivemos no esporte adaptado, né? E grandes lutas, né? Porque nós começamos do zero, né? Nisso, pra gente O- chegar até hoje. É muito bom. Outro esporte também que teve um grande crescimento, né? Até conversando também com pessoas que militam muito nesse esporte, é o basquete em cadeiras de roda. Infelizmente esse ano não está nas Paralimpíadas, Não, mas aham. que também teve um grande crescimento. É porque ninguém dava nada, né? Pro basquete, ninguém acreditava. Tudo difícil, né? As cadeiras, pagar juiz nos campeonatos, ir para outro estado para competir, né? Daí precisava de uma van grande que levava. Eu participei dessa época. Levava as cadeiras, levar as cadeiras numa van, levar o pessoal na outra, era tudo dinheiro, né? Depois, quando começou aqui no HC, ali na Vila Mariana, as meninas a jogarem. Nossa, lembro muito, muito. É muito bom a gente reviver, né? É muito bom a gente conversar com gente da área que já passou por isso, né? Para ver o quanto nós lutamos, né? Professora Ana Cardoso, que inclusive trabalhou recentemente na Itália, agora fez um trabalho na Costa Rica. O pessoal do All Star sobre rodas também, lá de Belém, De né? Um Belém. trabalho muito bacana também do basquete em cadeiras de roda. Belos trabalhos. A senhora, com toda a sua experiência, já deu aula alguma vez também em universidade para passar o seu conhecimento para jovens que vão militar aí, ensinar pessoas Foi com uma deficiência? época, uma das boas épocas da minha vida. Eu dei aula 13 anos na Universidade de Taubaté. Isso foi em 1992, mais ou menos. Eu recebi até a chave cidadã de Taubaté pelo Rotary, pelo trabalho que fazia com deficiente. Foi uma época boa que a gente tem grandes lembranças nessa área. Foi bom demais. Aliás, Taubaté tem uma associação, inclusive, de deficientes visuais, né? A DV Vale, a Deve Associação de Vale. Deficientes do Vale do Paraíba. Um grande É, abraço e pessoal da tem, DV Vale. e tem uma outra associação que é de deficiente físico. Eu trabalhei muito com eles, era num bairro bem afastado. Eu saía da faculdade, eu ia lá, dava assistência para eles e voltava. Eu não lembro o nome, mas Inclusive, em hoje no Vale Taubaté. do Paraíba tem uma instituição também que faz um trabalho belíssimo também com pessoas com deficiência, que é o Instituto Atrium, em São José dos Campos. Que é em São José dos Campos. Aham, aham. Eu tive muitos alunos de São José dos Campos na Unital. Depois abriu Faculdade de Educação Física do Vale, lá em São José dos Campos. Eu cheguei a ser convidada, mas fica muito difícil para gente que é de São Paulo, tendo família, tendo trabalho aqui, você indo e voltando, né? Nessa época que eu dei aula na Unital, eu tenho um filho que fazia odontologia lá. Então isso facilitava muito para mim. Eu ia e depois final de semana ele vinha embora comigo. Então assim, eu acho que isso foi uma motivação muito grande. Sem dúvida, uma grande motivação. Facilitava e também
passava esse conhecimento todo para outras pessoas. Bom, professora Edna, em nome da Web Rádio Teletema, das demais rádios parceiras, é uma entrevista que me deixou muito emocionado. Eu gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza aqui com o nosso programa. Gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, passasse os contatos, aliás, para quem quiser ajudá-los aí no projeto de vocês, fica à vontade. Nossa, é uma honra enorme. Eu fiquei tão feliz quando você me convidou. Eu queria muito te conhecer. Vamos ver se a gente se encontra um dia no CPB. Eu estou às ordens. Eu falo assim que a minha mãe, quando eu nasci, ela tinha que me ensinar a falar não, não, não. Eu não consigo falar não, principalmente nessa área nossa, entendeu? Porque assim, os depoimentos que as mães falam assim, olha, eles não aceitaram meu filho. Não, olha, porque eu tenho que pagar tanto para o meu filho ir. Eu tenho que, apesar que hoje o CPB nos abre portas, né? É uma coisa fantástica o trabalho deles. Mas assim, voltando no nosso grãozinho daquele início, daquela adaptação, daquela introdução daquela criança, daquele senhor que teve uma AVC, daquela pessoa que está completamente desacreditada dentro de casa. Então, para esses, eu não sei falar não. Venham, eu estou às ordens. O que eu puder fazer, vocês podem ter certeza que eu estarei do lado de vocês. Ninguém nasce bom, é uma adaptação que a vida vai nos dando. É a gente ir em encontro dos nossos objetivos. Então, venha, eu estou às ordens. Eu fico no CPB, segunda, terça, quarta e quintas-feiras. Faço avaliação, lá a gente, graças a Deus, não precisa pagar nada para a gente utilizar aquela ilha maravilhosa que tem tudo ali que a gente encontra. E meu telefone, se vocês quiserem anotar, tuas odds, 97543-2360. Eu, depois de muito tempo dentro do movimento, eu só sou conhecida pela tia Edna. Falou, tia Edna, não precisa nem do sobrenome, que tô eu ali, tá bom? Tô às ordens, foi um prazer enorme falar com você, poder reviver o meu tempo. Nossa, desde 1988. É muito tempo, né, gente? Mas foram muitas oportunidades, muito crescimento. Foi a minha vida inteira dentro desse trabalho. E eu me considero uma pessoa feliz e grata a Deus de ter me dado essa missão, essa oportunidade de servir. Meu e-mail é ednagarcês@gmail.com. Ok, conversamos com a professora e desbravadora do movimento paralímpico no Brasil, Edna Garcês, conhecida como Tia Edna, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.